A maioria das pessoas que está aqui eu já conheço, né? Que Deus continue abençoando a cada um em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de hoje está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 21. É a palavra que Deus colocou no meu coração, a palavra diretiva, direcionada para essa noite. Eu creio que Deus vai falar com pessoas aqui neste lugar. Glória a Deus. Segunda Samuel, capítulo 21. Quem já ouviu falar de Rispa? Alguém que está aqui nessa noite que já ouviu falar de Rispa? Sim? 2 Samuel, capítulo 21. Todos encontraram? Diz assim: fome em Israel. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Quantos anos? 3 anos. Vamos lá, gente, quantos anos? 3 anos. E Davi consultou ao Senhor, que ele disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Aí agora vamos lá para o versículo 6. Versículo 6. De seus filhos se nos dê 7 homens. Quantos homens? 7. Para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, os 2 filhos de filha de Aiá, que tinha tido de Saul, e Armoni e a Mefibosete, como também aos 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, e Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos primeiros dias, no princípio da cega, da cevada. Deus abençoe. Das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício, um pano de saco, e estendeu sobre uma pedra ou sobre uma rocha, desde o princípio da seca até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, os moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram na rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado. Todos os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos. Ajuntaram o quê? Ajuntaram os ossos dos enforcados, enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo que o rei ordenara. Depois disso, Deus aplacou a terra. Entende isso aqui? Depois disso, Deus trouxe paz sobre a terra. Você que veio aqui nessa noite para guerrear, eu quero te convidar a fechar os teus olhos nessa noite. Nesse culto de libertação, você que veio aqui hoje, e Maria, eu vim aqui hoje, eu quero intensificar a minha busca, porque eu vim aqui hoje porque eu entendo que eu preciso. Eu vim aqui hoje porque eu entendo que eu necessito que Deus visite a minha casa, que Deus visite o meu lar. Você veio aqui, você é responsável pelo teu lar. Você está representando alguém que ficou na tua casa hoje. Seja filho, seja marido, seja esposa. Meu irmão, não chega aquilo que você precisa, mas você que sabe qual é o grau da tua busca aqui nesse lugar. E eu quero te dizer que você está no lugar certo. Você está no lugar certo, você está na presença
libertação, meu Pai. Eu não sei qual é o estado, eu não sei qual é a maneira, mas talvez tem pessoas que entrou aqui neste lugar como aquela mulher cananeia que ia atrás do Senhor dizendo: Senhor, me socorre. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. São pessoas que estão clamando ao Senhor, pessoas que entraram aqui hoje em busca de uma libertação, seja para a sua vida, seja para quem ficou em casa, seja para o esposo, seja para a esposa, seja para o filho. Senhor, hoje é uma noite de renovo, hoje é uma noite que o Senhor vai tocar, hoje é uma noite que o Senhor vai operar. Aquele que entrou aqui hoje cabisbaixo, aquele que entrou aqui hoje dependendo da tua presença, aí eu vou, não vou, foi tanta luta para estar aqui hoje. Deus está dizendo: você veio e você vai sair daqui com a tua vitória, se você crer. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus. Há uma atmosfera profética de autoridade aqui neste lugar, e Deus me ordena a dizer aqui nessa noite: usa a autoridade que Deus te deu e guerreia pela tua casa, guerreia pela tua família, guerreia pelo teu ministério, guerreia pela tua vida, luta pela tua própria vida nesta noite. Deus vai repreender no mundo espiritual todo principado, toda potestade, os dominadores deste mundo tenebroso. Eu clamo por esta rua, aonde a minha voz chega nesta hora. Senhor, eu não sei. Às vezes as pessoas dizem assim: mas por que o microfone está alto? É porque tem vidas que estão escutando entre as paredes. E é necessário, porque o Senhor faz a obra assim também. Então, meu Pai, vai chegando agora, coloca fogo na minha voz, e aonde tiver uma pessoa escutando, eu profetizo a libertação, eu profetizo a cura, eu profetizo a salvação de alma, eu profetizo que vidas não se rendam aos teus pés, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que grandes coisas o Senhor vai falar aqui neste lugar. Toma primazia neste ambiente, passeia conosco nesta casa, trafega conosco neste lugar, porque eu sinto a tua glória aqui. Em nome de Jesus. E aquele que crê pode se sentar glorificando a mão de Deus. Oh, aleluia. Se é para ele, aplaude mais forte. Mais forte. Glória a Deus. Oh, aleluia. Segunda Reis, capítulo 21. A palavra do Senhor vai dizer que agora uma fome em Israel. Entenda isso, né, gente? Davi é rei de Israel, Davi está reinando. A gente sabe que Davi foi o grande homem de Deus escolhido pelo Senhor. A maioria das pessoas que estão aqui hoje conhecem a história de Davi. E Segunda Reis, capítulo 21, vai falar que agora no reinado de Saul está havendo uma fome em Israel. Uma fome que durou 3 anos consecutivos. Uma fome que durou 3 anos seguintes, 3 anos decorrentes. Irmãos, eu acho interessante isso aqui, pastor, sabe por quê? Como é que pode a pessoa estar passando por 3 anos de crise, 3 anos de prova, e não se posicionar para ver onde está o problema e por que aquele problema está persistindo? Eu não sei vocês, mas quando eu estou passando um mês de prova, eu já chego diante da presença do Senhor e vou fazer que nem Davi, consultar o Senhor e dizer: Deus, o que está acontecendo? Me fala onde eu estou errando, qual é o problema, o que foi que eu fiz? Eu preciso saber qual é a raiz do problema. Eu preciso saber qual é o mal deste problema. Se é Deus que está me provando, pois se eu entrei nessa prova, ou se foi alguém que me colocou. Olha isso aqui. Já tem 3 anos que a terra está passando por uma fome. Já tem 3 anos, meu irmão, não é 3 dias, não é 3 meses, não é 30 dias, são 3 anos que a terra está passando por fome. E Davi não fez nada durante 3 anos. Mas no 3º ano o texto diz que ele se levantou. No 3º ano o texto diz que ele se posicionou. Eu não sei qual é a prova, eu não sei qual é o problema, eu não sei aqui que você está enfrentando, talvez até agora você ficou de braço cruzado, mas Deus me ordena dizer aqui nessa hora:
vendo que não tem jeito, vendo que a nossa vida não prossegue, vendo que a gente não está indo pra frente. Como é que pode a igreja ficar prostrada em um tempo em que gente está morrendo no tráfico, nas drogas, na prostituição, gente sofrendo, gente chorando, sendo que tem missionários, sendo que tem obreiros, sendo que tem pessoas que Deus levantou para salvar, para liberar uma palavra de vitória, para liberar uma palavra de vida. Eu vim aqui com uma ordem profética e eu estou aqui debaixo da autoridade de Deus e eu quero profetizar que hoje tem pessoas que vão se posicionar para resolver problemas. Chega desse negócio. Aí eu não vou fazer porque fulano me reconhece. Aí eu não vou ir para a igreja porque ninguém está vendo. Aí eu não vou lá louvar porque fulano de tal não me deu uma oportunidade no culto anterior. Meu irmão, se posiciona hoje, quando você está guerreando dentro da igreja, tem gente morrendo lá fora e Deus quer te usar com a palavra de vitória, com a palavra de vida, com a palavra de esperança. Deus colocou unção, Deus colocou autoridade na tua mão e Deus está enchendo a minha boca aqui nessa noite para declarar que é você, é sobre você, é sobre a tua casa, é sobre a tua família, a tua vida é uma vida que é cheia da promessa de Deus. Davi tem promessas, Davi conhece o Senhor, ele sabe muito bem quem Deus é. Deus fez ele vencer gigante, matar leão, matar urso, e agora diante de uma crise, diante de uma fome, diante do estreito, diante do problema, Davi não se posicionou. Mas sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente se acostuma com o problema, porque se acostumar é mais fácil do que se posicionar para poder resolver. Deixar para lá é muito mais fácil do que a gente ir lá e lutar contra. Coisas que a gente vai deixando para lá e diz assim, pastor, não tem nada a ver, pode deixar, uma hora Deus resolve, mas Deus está dizendo aqui nessa noite, se posiciona hoje, porque aquilo que é para você resolver, eu não vou colocar a mão, aquilo que é para você fazer, eu não vou colocar. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer, Deus não vai operar aquilo que é para você operar. Deus está dizendo aqui nessa noite, para de terceirizar a oração. Você vem na igreja, você só pede oração, final de culto, pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Deus está dizendo, vai jejuar, vai orar na madrugada, vai fazer campanha de 7 dias, intensifica a tua busca que eu te dou a tua vitória. 3 anos. Depois de 3 anos, Deus foi lá, Davi foi lá e consultou ao Senhor. Consultou ao Senhor. E é tão lindo quando a gente consulta ao Senhor diante de provas, diante de crises, diante de tribulações. Porque a gente entende que a gente é dependente dele, que eu não vou tomar atitude que vem com assim, Deus não me dá uma direção. Eu não vou me posicionar diante do problema se Deus não me der a direção. Senhor, eu estou aqui, eu sei que eu estou passando por uma crise, eu quero que o Senhor me mostre o que eu devo fazer diante dessa crise. Porque tem gente que é assim, não ora para tomar decisões, vai lá e toma decisão precipitada, e depois que o negócio está errado, quer ir lá e orar a Deus para Deus consertar a atitude que ele tomou, que não era dele. Depois que toma a decisão que dá errado, até quer culpar Deus. Depois que toma a decisão e dá errado, quer chegar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, agora me ajuda, agora entra para casa do meu irmão, mas infelizmente a consequência virá. Então deixa eu te dizer algo aqui nessa noite, consulte a Deus diante de questões, diante de problemas, diante da diversidade, diante de decisões. Consulte a Deus, vai namorar, consulte a Deus, vai tomar decisão, consulte a Deus, vai fazer qualquer coisa, consulte a Deus, porque se você consultar o Senhor, Deus não vai te deixar no escuro. Consulta a Deus. Quando ele consulta o Senhor, o texto vai dizer que Deus responde. Porque toda crise, toda prova, todo problema tem um porquê. Tem. Se você está passando por um problema, se você está passando por adversidade, tem um porquê. E se você consultar Deus, Deus vai te dar uma direção. Porque tem provas que a gente entra com as nossas atitudes erradas. Tem provas que outra pessoa nos
3 anos de fome e de crise sobre Israel. Por quê? Porque Saul fez uma coisa que não era para fazer. Olha isso aqui. Presta atenção. Saul fez uma coisa que não era para fazer. Saul tomou uma atitude errada diante da minha presença. O que Saul fez lá atrás está refletido no reinado de Davi. Está entendendo? Tem algumas coisas, meu irmão, que se a gente não estabelecer limite, que se a gente não colocar um basta, isso aí vai passando, isso aí vai rompendo, isso aí vai acarretando algo muito grande na nossa vida. É uma legalidade que, se você não estabelecer um limite, isso vai destruir a tua casa. É um acesso que você está dando a uma pessoa que, se você não cortar, essa pessoa vai destruir a tua vida. É legalidades, é coisas que vão entrando na nossa vida que, se a gente não cortar, que se a gente não der um basta, isso aí vai destruindo, destrói a tua casa, destrói teu casamento, destrói teu ministério, destrói a tua vida. Então hoje Deus está dizendo: se posiciona e coloca limite hoje. Que negócio é esse? Que o que os seus pais fizeram vai refletir na tua vida hoje? Não vai não, hoje é culto de libertação. E com uma ordem profética eu quero profetizar que Deus está quebrando toda a maldição hereditária, porque através da tua vida Deus está colocando limite nessa noite. Vai ser cortado, vai ser rompido, não vai para frente. Deus está dizendo: zelado nesta noite sobre a tua vida. O que Saul fez vai refletir no reinado de Davi. Aí Deus vai falar assim: olha, a fome veio porque Saul perseguiu e matou os gibeonitas. Um povo que eu tinha aliança, porque Deus zela por aliança. Veio aqui na frente, aceitou Jesus, fez o voto no Senhor, está guardado no memorial de Deus. Deus zela pela tua aliança com Ele. Então cuidado quando você faz um voto com o Senhor. Cuidado quando você promete algo para Deus e não cumpre. Josué capítulo 9 está aí. Naquela época o povo tinha saído de Israel e era hora deles conquistarem terras. E o texto está dizendo que então agora é hora de vencer os gibeonitas. Mas os gibeonitas eram muito espertos, porque eles sabiam. Porque assim, pastor, o povo de Deus não vencia a guerra com espada na mão, não. Eles saíram do Egito, eles não sabiam o que era guerrear. Eles eram escravos, como é que eles sabiam o que era guerrear? Sabe como que o povo vencia guerras? Era marchando e cantando. O povo vencia a guerra, era marchando e cantando. O povo vencia a guerra, era marchando e cantando. Era rodeando cidade, era indo com o Senhor à frente. A arma do povo era Deus. A arma do povo era a presença de Deus. Entenda aqui nessa noite que a tua arma para você vencer qualquer batalha na tua vida é a presença de Deus sobre você. É a presença de Deus sobre a tua vida. Você vai chegar naquele trabalho e você vai vencer batalhas lá dentro, sim. Porque a presença de Deus está sobre você. E o maligno vai estar passando a perseguição dentro da minha parentela. É gente que está me afrontando na direita, é gente que está me afrontando pela esquerda. Deus está dizendo: vai marchando e cantando, marchando e cantando, marchando e cantando. Quando você marcha, Deus já te dá a vitória. E quando você marcha, Deus está liberando a tua bênção. Marchando e cantando. Quando não é para cantar, o teu clamor vai mover a mão de Deus. Aí os gibeonitas entenderam o que é. Que aquele povo não era pai, que aquele povo não era pai, mas que aquele povo tinha uma arma poderosa, que era a presença. Aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão enganar o povo. Josué era o líder daquela época. Josué capítulo 9 vai dizer que eles vão vestir roupas velhas, vão pegar um saquetel todo rasgado, vai colocar pão dourado na bolsa e vai chegar diante de Josué, dizendo que veio de uma terra muito longe e que queria fazer aliança com aquele povo. Só que Josué tinha o costume de sempre consultar o Senhor. Mas naquele dia Josué não vai consultar o Senhor. Naquele dia o texto vai dizer que Josué vai consultar os anciões. E os anciões vão achar por bem fazer uma aliança com aquele povo. Só que essa aliança não é de Deus por
Davi, é hora. Consultou o Senhor. Deus vai falar o quê? Davi vai lá no Deus e vai dizer assim: o que eu posso fazer? Porque eu preciso cessar essa forma. Eu preciso acabar com esse problema. O texto vai dizer que os Bionitas então vai pedir algo muito caro. E eles vão dizer assim: olha, eu quero 7 homens, 7 da casa de Saul, porque nós vamos enforcar eles lá em Gibeá. E esses 7 homens é aqui que entra, porque o texto vai dizer que ele vai pegar 7 que eram da casa de Saul. E dentro desses 7 são 5 filhos da irmã de Mical, que era Merab, e 2 são os filhos de Cristo. Aí o texto vai dizer que o quê? Davi vai pegar e vai entregar esses homens na mão dos midianitas. Entende isso aqui nessa noite? Por quê? Porque o que Saul fez, agora, aqueles 7 estão colhendo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado nas nossas decisões. Por quê? Porque você às vezes toma uma decisão precipitada, mas não é você que vai colher. Às vezes isso aí vai revelar sobre a sua descendência. Esses 7 não tinham nada a ver com a história. Não tinha nada a ver com o negócio. Mas como eram descendentes de Saul e como tinham sangue de Saul na veia, foram 3. Porque se eles não fossem 3, não haveria um cessamento sobre aquela terra, da qual está entendendo? Então o texto vai dizer que vai entregar aos Bionitas. E quando entrega, que eles são enforcados, no versículo 10 vai dizer que então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício, ela pegou um pano de saco, foi lá no monte, colocou um pano sobre a penha, sobre a rocha, e ela ficou ali. Rispa é uma mulher determinada. Rispa é uma mulher decidida. Rispa não desistiu daquilo que ela queria, mas muito pelo contrário, ela lutou por aquilo que ela queria. O que ela queria, irmã? Ela queria um enterro digno para os seus filhos. Morreu, mas é meu. Está morto, mas é meu. Não deixa ninguém ditar aquilo que você deve fazer sobre a tua casa, sobre a tua família. Às vezes são pessoas que estão dentro do teu lar, que antes orava na igreja, pegava na igreja, ministrava como nunca, não louvava como ninguém, mas hoje, infelizmente, se afastou dos caminhos do Senhor e tem gente julgando, gente apontando. Meu irmão, não menospreze aquele que hoje está fraco, aquele que hoje está caído. Sabe por quê? Talvez ele está morto espiritual, mas tem um dono. Está morto espiritual, mas tem alguém que se responsabiliza por essa pessoa. E eu quero dizer que nessa noite que Deus te levantou como Rispa, como autoridade para se responsabilizar pela tua casa, pela tua família. Você vai sair daqui hoje valente, lutando por aquilo que é seu, lutando por aquilo que é seu. Se for necessário colocar um pano de saco sobre a rocha, tu vai colocar. Se for necessário pegar lenço para correr com as aves de rapina, tu vai pegar o lenço. Se for necessário colocar tocha de fogo na tua mão para você espantar as bestas feras que caminham de noite, tu vai colocar tocha de fogo na mão, mas ninguém vai roubar aquilo que é teu. Você vai lutar pela legalidade, pela dignidade na tua casa. Você vai lutar pela dignidade na tua família. Você vai lutar pela dignidade no teu ministério. Você vai lutar por aquilo que você quer. O texto diz que ela não deixou. Eu acho linda essa palavra. Olha aí. No princípio da seca, até que a água caísse do céu, ela ficou lá aproximadamente 6 meses sobre a terra. E sabe o que o texto diz? Que de dia, Rispa pegava, com certeza ela pegava aquele pano de silício. O texto não diz isso, mas eu posso conjecturar. Que com certeza de dia, porque o texto diz que ela espantava as aves de rapina. Para quê? Para que as aves de rapina não chegassem aos corpos do filho dela. E sabe o que eu acho interessante, pastor? É que Rispa é intercessora. Porque Merab não ficou, mas Rispa ficou. É gente que Deus vai levantar aqui hoje para ficar. Porque é isso, irmão.
E às vezes Deus vai te colocar para responsabilizar até por aquilo que não é seu. Você vai guerrear por 2, mas você também vai guerrear por 7. Guerreia por 2, guerreia por 7, guerreia por 10, guerreia por 11, guerreia por 30, guerreia por uma cidade, guerreia por um bairro, guerreia por uma nação toda. E aí você vai marchando, repreendendo as aves de rapina que vem durante o dia e vai marchando com tocha de fogo na mão, repreendendo as festas velas que se achega diante da noite. Sabe por quê? Porque naquilo que é teu, Satanás não vai tocar. Naquilo que é teu, o adversário não vai tocar. Podem até pelejar contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Sabe por que você chegou até aqui? Sabe por que você chegou até aqui com esse peso todo? Já passou por tanta coisa, passou pelo Vale da Norte, passou pelo Estreito, mas você está de pé ainda. Sabe por quê? Porque Deus é contigo, porque você foi fiel, porque você não desistiu, porque você lutou até o fim. Você tem armas poderosas e você entende qual é o tempo de mudar a estratégia. Rispa entendia qual era o tempo de mudar a sua estratégia. Ela pegava o pano de saco durante o dia e corria com as aves de rapina. E durante a noite, como é que ela guerreava? Não tinha como guerrear com pano, meu irmão. Está escuro lá. Com certeza ela tinha uma tocha de fogo, porque naquele tempo o povo usava tocha de fogo. Com certeza ela ficava lá marchando, intercedendo. E bendito aqueles que intercedem por aqueles que estão necessitados. Bendito é aquele que intercede por aqueles que estão doentes. Bendito é aqueles que intercedem por aqueles que estão mortos espiritualmente, por aqueles que não podem lutar por eles mesmos, mas você tem unção para poder lutar. Você tem força, você tem garra. Ela não deixou se achegar, não deixou pousar, não deixou. E você não vai deixar. Você vai sair daqui hoje com ousadia tremenda, porque você vai entender a autoridade e a unção que está sobre a sua vida. Os servos de Deus nesse último tempo têm que entender qual é a unção e a autoridade de Deus que está sobre a tua vida. Que negócio é esse? Que você tem que ser humilhado, não vai ficar de cabeça baixa, não. É tempo de você se posicionar e pedir ao contrário. Na Bíblia diz que humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e no momento certo Ele te exaltará. Porque tem hora que vem pessoas querendo ditar aquilo que a gente tem que fazer, como que a gente deve proceder, querendo aprontar. A gente sabe o que a gente vai fazer? Vai ficar de braço cruzado? Não, meu irmão, você vai se levantar e vai usar a autoridade que Deus te deu e vai colocar pessoas no lugar que elas devem ficar. Porque tem momentos que você tem que usar a tua autoridade, sim, a autoridade que Deus entregou na tua mão. Caminho para terminar. Entregou nas mãos dos gigantes. Isso vai ficar. Porque ela vai se responsabilizar por aquilo que é dela. Ela vai lutar por aquilo que ela quer. É quando a gente entende que a gente tem que intensificar a busca. Está orando? Está orando. Está vindo no culto quarta-feira? Sexta, falta sexta, vem domingo. Não, tu vai no quarto, tu vai no sexta, tu vai no domingo. É crente domingueiro, então vai passar a ser crente semaneiro. Tu vai no quarto, tu vai no sexta, tu vai no domingo. Porque quem necessita não espera pastor ir na casa orar. Quem necessita não espera ciclo de oração e na casa profetizar. Quem necessita não espera oração de terceiros. Não que isso seja errado. Vai ter momento que o pastor vai ter que ungir sim. Vai ter momento que o pastor vai ter que repreender sim. Vai ter momento que o pastor também vai se levantar para guerrear por você. Vai ser momento que você precisa entender que você tem que sair da tua casa e vir. Porque você necessita e você vai intensificar a tua busca. Aí o texto diz assim, que foi contado a Davi. Com certeza alguém passou, tem risco ali dentro. Foi lá e contou pro rei. Por que ele contou pro rei? Porque o rei tinha autoridade para resolver. Era ele que decidia. Entenda uma coisa. Tem pessoas que você entrou aqui hoje que tem informações privilegiadas chegando na tua mão. E isso não é porque você é bonzinho, não. Isso é porque tem autoridade e presença de Deus sobre a tua vida. Você foi escolhido assim como Davi para resolver e solucionar problemas.
surtiu efeito. Então são informações privilegiadas que estão chegando até você, tem sido contado para você, mas não é você para você espalhar para a cidade toda, não é você para você falar para a vizinha, para o fulano, para o ciclano, seja para a tua mãe ou seja para o teu pai, não, é para você se posicionar e ajudar essa pessoa, é para você se posicionar e resolver esse problema, porque tem um chão na tua vida para resolver. Chega no teu colo, porque no teu colo há consolo. Chega para você, porque na tua boca tem uma palavra de paz, na tua boca tem uma palavra de esperança. Então entenda isso nessa noite. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, seja para liderar a tua casa, seja para liderar uma empresa, seja para liderar a igreja, ou seja para liderar uma nação toda, é com você. Foi contado para Davi. Aí sabe o que Davi vai fazer? O texto diz que ele vai se posicionar. Ele vai se posicionar. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, ajuntou os ossos dos enforcados e enterrou. Se você não desistir, se você perseverar, se você intensificar a tua busca, se você se colocar hoje diante da posição de Deus, porque você sabe que precisa hoje se posicionar diante da presença do Senhor, eu quero te dizer algo, que assim como Davi, que era rei de Israel, se levantou pela causa de Rispa, o rei vai se levantar pela tua. Se você não desistir nessa noite, o rei chamado Jesus Cristo vai se levantar pela tua causa. Se você não desistir nessa noite, Deus vai se levantar pela tua vida. Se você não desistir nessa noite e continuar firme, mesmo com tanto problema, mesmo com tanta decepção, mesmo com tantas coisas acontecendo na tua vida, Deus está dizendo: fica, se responsabiliza, porque eu vou me levantar pela tua causa. Ele vai se levantar por você. Ao receber aquela informação, o texto vai dizer que Davi agiu imediatamente. Ele tomou, ele ajuntou, ele fez, ele se posicionou, ele foi lá. Meu irmão, Deus vai se levantar imediatamente pela tua causa e ele vai trazer paz na tua vida. Fecha aqui. Ajuntaram os ossos. Olha isso aqui, gente. 6 meses. Praticamente 6 meses. Não falou que era corpo, falou que era ossos. Já tinha passado pelo estágio de decomposição, putrefação, já estava na esqueletização, já era osso. Se era osso, Rispa ficou ali, ela não arredou o pé. A gente que não vai arredar o pé, não vai. Você não vai dar brecha, você não vai dar gravidade, você não vai abrir caminho para Satanás entrar, não vai. Se era 6 meses e era osso, ela enfrentou todos os processos, putrefação, decomposição, ela viu e sentiu o cheiro de tudo. Ou seja, quando eu meditava nessa área, Deus falava comigo, ela suportou, irmão. Ela suportou tudo. É gente que entrou aqui nessa noite que você sabe o que é suportar. Você já passou por tanta coisa na tua vida que você olhou e disse: está morto. Mas Jesus olhou e disse: tem vida aí, não desiste não. Continua guerreando, continua lutando, continua marchando, continua caminhando. Não desiste não. Você já suportou afronta, suportou guerra, já suportou tanta coisa naquele trabalho, suportou coisas em casa. Só você que serve ao Senhor na tua casa. Você vem para a igreja, mas ouve tanta coisa antes de você vir para o culto. E Deus está dizendo: suporta, não arreda o pé. Hoje é só você, mas amanhã vai ser você, vai ser teu filho, vai ser tua esposa, vai ser neto, vai ser bisneto, vai ser uma geração. Suporta. É profético nessa noite: suporta porque o rei vai se levantar pela tua causa. Suporta.
texto diz: ajuntou os ossos. Quando Davi ajunta os ossos, ele vai enterrar. Enterraram os ossos. Quando Davi enterra os ossos, tanto Rispa teve paz, como toda a terra teve paz naquela crise. Por causa de quê? Porque ele é necessário. Olha aqui. Gente, isso aqui Deus está me dando agora. Olha aqui, interessante. O texto vai dizer que vai pedir os gibeonitas. Os gibeonitas vão falar assim: não, mata. Vai matar. Matou, não matou? Só que hora nenhuma o texto vai dizer que houve paz. Só vai dizer que houve paz depois do tempo. Não é? Então olha que interessante. Tem coisas na nossa vida que a gente só vai obter a paz quando a gente enterrar o assunto. Às vezes é um perdão que você precisa liberar, mas você não conseguiu enterrar o assunto aqui. São pendências antigas, você carrega aquilo dentro de você, e todas as vezes que você tem a oportunidade, você fala daquilo ali. Ah, mas fulano me feriu, fulano me machucou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então está dizendo: enterra o assunto que você vai falar. Enterra o assunto hoje. Fica de pé. Se você enterrar o assunto hoje, você terá paz sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Se tem alguém aqui no nosso meio nessa noite, que você veio, você tomou uma atitude, você recebeu esse convite como risco, você está aqui. Você está dizendo: Marina, minha vida está em crise, não tem 3 anos, não tem 10 anos, está consecutivo, é muita luta na minha vida. Você vem, você até chega na igreja, você ouve a palavra, mas está faltando o quê? Está faltando você praticar. Está faltando você se posicionar. Todas as vezes no final do culto é dito assim: tem alguém no nosso meio que aceitar ou reconciliar com Jesus? Aí sabe quando você fica? Você ouve a palavra, você conhece, você até sente a presença, mas você está com medo. Você não fica. Você recua. Você não se responsabiliza, você recua. Você quer ganhar o mundo inteiro, mas talvez está perdendo a tua própria alma. Porque a palavra que diz que é necessário confessar diante dos homens. Se você confessar diante dos homens, Jesus Cristo te recompensará, te reconhecerá como filho. Você não é criatura mais, você vai ser filho. Criatura, todos são filhos, não. Então a Bíblia diz que é necessário. Você que entrou aqui nessa noite, você não aceitou a Jesus ainda como o único suficiente Salvador da tua vida. Marinho, estou afastado, quero reconciliar, mas é de verdade. Não é para vir aqui fazer aliança e depois você não voltar mais, não. É de verdade. Sabe por quê? Eu sei que lutas nós temos, mas precisamos perseverar. Talvez você vai vir aqui, você vai aceitar Jesus, você vai orar, e não terá nada que você não vai ter resposta. Vai chegar na tua casa, vai estar da mesma maneira, mas o segredo é não desistir. Você tem que entender que uma hora o rei vai se levantar pela tua casa. É gente que guerreia no ano, tem gente que guerreia 30 anos pela libertação de alguém. 3 anos, risco 6 meses para obter a vitória. E você veio um dia na igreja, aceitou Jesus, voltou para casa da mesma maneira, você vai desistir? Vai não. É crente valente, crente corajoso, que se responsabiliza e quer ficar. Tem alguém no nosso meio que não aceitou Jesus e quer aceitar nessa noite? Alguém no nosso meio que não reconciliou com Cristo e quer reconciliar nessa noite? Eu não preciso. Tem alguém no nosso meio? Não? Então, amém. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. A hora já deu. Leva essa palavra para casa. Eu falei com a minha mãe assim: não vou louvar. Eu vou pregar primeiro, porque eu não sei o que Deus vai fazer. E eu priorizo muito a palavra. Lá eu sou da Assembleia de Deus Missão lá de Três Marias. Estou aqui debaixo da cabeça do meu pastor Gesiel Gomes.
E lá é 1 hora de palavra, meu irmão. Assembleia de Deus é 1 hora de palavra. Então a gente já está acostumado, né? Nesse processo de caminhar na palavra. Eu falei, não vou louvar, eu vou pregar primeiro, porque eu creio que Deus vai falar com pessoas aqui nesse lugar. E eu acredito que Deus falou comigo, e eu creio que Deus falou com cada um aqui nessa noite. Então que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, que você possa voltar em paz para a tua casa. Recebe essa paz hoje. Às vezes a gente quer ver o povo aquele mover, né? O povo chama para vir na frente e faz, né, toda aquela consagração, o que é de Deus, que é de Deus. Mas não é a forma que Deus trabalha comigo, é palavra. Tem hora que Deus manda, chama na frente, e faz isso e aquilo. Mas tem hora que Deus não ordena, Deus ordena palavra. Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos, porque a palavra, ela também liberta. A palavra, ela transforma, assim como o louvor. Amém? Pastor, Deus abençoe mais uma vez em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. O Senhor, toda a sua família. Minha mãe também, muito obrigada pelo convite. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigada. Sua chamada, a sua vocação, 1 hora de palavra, né, Paulo? Aí tem que ler Bíblia, né? Como é que está você e a Bíblia? Você que é missionário, você que é missionária, você que é presbítero, pastor, você que prega a palavra de Deus, como é que está você e a Bíblia?